Acampa os seus anjos em derredor dele agora, Pai, para que nenhuma armadilha, nenhuma seta de Satanás possa atingir a sua vida nesse momento. Deus, em nome de Jesus, usa ele, Pai, enche o coração dele, enche a mente dele, o espírito dele possa estar ligado no teu, para que cada palavra que sai da boca dele nesse momento, Pai, venha direto do teu trono. Eu te peço, Senhor, que não haja nenhuma palavra distorcida, que tudo que ele fala possa vir em encontro com os nossos corações, e que nós possamos aprender mais de ti nessa noite. Em nome de Jesus, eu o abençoo, Pai, e eu te peço a proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Cumprimento a igreja que a paz do Senhor. Amém. Como sempre digo, é um grande prazer estar aqui junto com os irmãos, trazendo a palavra. Eu penso assim, que eu venho aqui e aprendo muito com os nossos pastores, com outros pregadores. E também sinto a necessidade de dar meu ponto de vista sobre a palavra, o que eu entendo, para poder ajudar os irmãos. Amém. Porque nessa palavra fala, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e as demais coisas que serão acrescentadas. Antes de mais nada, o pastor Nil falou aqui do Moisés. Moisés, ele foi achado no cesto do rio pelo rei, pelo faraó. Foi criado no meio do faraó com toda a riqueza. Ele tinha tudo para ficar lá no meio dos rios. No entanto, ele, em obediência ao chamado dele, ele largou toda aquela riqueza que ele tinha, os manjares. A nossa querida pastora Sandra sempre fala que as pessoas vão atrás dos manjares. Ele largou todos os manjares e foi lá no meio do deserto para salvar o povo de Deus. Ele obedeceu ao chamado, igual, irmãos, e todos nós aqui temos o nosso chamado. Nós não somos diferentes do nome de Moisés, nem de Jeremias, e nem de Elias, como fala sobre a palavra de Elias. Nós não somos. A única diferença é a determinação deles em trabalhar na obra e obedecer ao chamado, coisas que nós vai ser difícil ter, pastor. Sabe por quê, pastor? Porque hoje em dia o mundo oferece tanta coisa, carros, praias, roupas maravilhosas, estrutura de fazer plástica, ficar com o corpo escultural. As pessoas ficam embriagadas com isso, esquecem que nosso objetivo é a obediência, como o levita Ricardo falou. Para que obediência? Para que a gente tenha a salvação e a gente poder ver o nosso Criador quando a gente foi chamado. Hora que o nosso Criador vier aqui, Jesus, no julgamento, separar o joio do trigo. A gente vai querer ser o trigo, porque o trigo, na palavra de Deus, é o que vai estar salvo. Muita gente ainda esqueceram disso. Antigamente o povo não tinha esses manjares na vida, eles precisavam de Deus, né, pastor Nil? Nem pastor Nil fala, as pessoas não tinham as mãezinhas que têm mais condições financeiras, para quê? Para passar a mão, fica cobertando o filho. Então a gente está proporcionando tudo, precisa de Deus. As pessoas estão assim também, pastor Nil. As pessoas estão exatamente assim, não são só os nossos filhos. Porque eu também, assim como o pastor Nil, como a irmã Andresa também, conheço a história da vida dela, uma história também triste, viu, pastor? Eu conheço. A gente passou por um deserto tão grande, ou um vale tão grande. Quando eu conheci a minha esposa, eu já tinha acabado de atravessar um deserto, só Deus sabe, na minha vida, que eu passei. E muita gente olha para a gente, fala, o Alexandre
querendo colocar morto. Eu vivo por graça de Deus, por causa do chamado. Parei que é da minha esposa fala, que ela sabe, no dia que foi profetizado um milagre na vida dela, na minha vida também dela. Um milagre, já contei uma outra conta, essa profecia. Também o mesmo pastor profetizou na vida da Flávia. Tinha mais de 500 pessoas lá. Que aconteceu. Também profetizou na vida dela depois da minha vida. O Senhor está me mostrando que o seu lugar não é atrás. Aqui atrás do público, tinha mais de 200 pessoas. Nunca tinha visto esse pastor. Ele veio para o Rio de Janeiro. Eu sei que ele se chamava Paulo Roberto. Eu e a Flávia fomos dois únicos chamados lá, pastor. Amém. Então, foi profetizado. Quando o pastor me mandou a mensagem, me convidando para trazer a palavra aqui, sabe o que eu ouvi, pastor? Que não era o Senhor que estava, era o próprio nosso Senhor Jesus, que Deus estava usando como o Senhor é usado, a pastora Sandra são usadas. Em nome de Jesus. São dois vasos de Deus, pastor e a pastora Sandra. Em nome de Jesus. Então, eu estou vendo que está se cumprindo. E agindo assim como Moisés. Na obediência à palavra, ele enfrentou, ele largou toda a riqueza do faraó. Ele tinha tudo. Ele era o filho do adotivo do faraó. E o faraó gostava tanto dele como um filho, pois ele virou as costas e foi obedecer o chamado. Glória a Deus. Abandonou a riqueza e foi para a pobreza. Muita gente vem na igreja que quer sair da pobreza e quer ir para a riqueza. O Moisés fez o contrário. Mas a palavra, irmãos, aqui é só apenas uma introdução de tudo que foi falado aqui. Mas a palavra agora se obedece no capítulo no livro de 1 Reis, capítulo 19. E vou transmitir a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Amém. E assim diz a palavra. Amém, irmãos? Amém. Assim diz a palavra, irmãos. E Acabe, o rei Acabe, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e ocultando, se der certo, amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse:
sai para fora e põe-te nesse monte, perante a face do Senhor. E esse que passava ao Senhor por também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à estrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Meu Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem, eu unjo Azael, rei sobre a Síria. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Agora começa a palavra. Cada pessoa interpreta essa parte aqui de uma forma. Minha mãe, Marjorie Saab, quem não conhece, interpreta da maneira católica dela. Mas eu, irmãos, essa palavra aqui está me mostrando o Elias, que foi um grande homem de Deus. Ele também, quando se confrontou com a Jezabel, ele também se amedrontou. Se Elias se amedrontou, quem somos nós que não vamos nos amedrontar também com as coisas da vida? Quem somos nós? A vida também prega peças para nós também. Todos nós aqui carregamos uma cruz, talvez até tão grande quanto a de Elias, mas tem um porém. Toda vez que ele se amedrontava, pastor Henrique, ele dobrava o joelho dele e orava para Deus, até Deus falar com ele. E quando Deus não falava, Deus mandava anjo para falar com ele, antes de Deus falar. E podia acontecer tempestade, podia acontecer o que fosse, mas ali depois de tudo, tanto que a palavra que fala depois de 4 vezes, aí apareceu o próprio Senhor para falar com ele. Ele também orava, talvez ele não fosse como a presbítera Fábio falou, talvez na oração dele não fosse um homem de câncer. Talvez não fosse um homem de câncer, porque nós que temos um chamado, a gente não liga para Deus. A gente pede para Deus, porque senão aquela letra daquela música não daria certo. Crente, quando chora, o Senhor responde. Por que diz aqui? Porque Deus responde. Amém. Assim como respondeu aqui. Aleluia. Porque quem tem chamado não pede, não mendiga a palavra. Amém. Quem tem chamado, ele fala com o Pai. Ele não mendiga, não, porque nós não precisamos mendigar nada. Nossa verdadeira riqueza não é bens materiais. Nossa verdadeira riqueza é a unção de Deus na nossa vida. Da gente na contramão do mundo. Certo? Não é roupas bonitas, não é joias, não é caminhonete de ramo, não é nada disso, irmão. O que Deus tem para nós não é essa riqueza. Essa riqueza é fácil. Essa riqueza muitas vezes é o adversário que dá e fica seduzindo. Sabe por que, irmã? Está seduzindo às vezes as pessoas? Sabe por que, irmã? Porque daí a pessoa está lá, pastor, de repente, chega a hora lá, a cela é trancada ali, não sai mais, a Bíblia está trancada por resto da vida. A
ficar lá, nos manjares da vida, e de repente, na porta central, o adversário vai lá e tranca a porta para sempre. Então, essa é a diferença da gente, irmão. Somos poucos, porém a qualidade é muita. No tempo de Elias, era só ele. Mas Deus levantou ele e falou para ele, antes desse capítulo, vai estar lá antes. Vai lá e combata o Deus que eles estão servindo lá, o Baal. Vocês pensam que foi fácil para ele se enfrentar todo o sistema, ele sozinho? Né, Andresa? A gente sabe que ele enfrentar o sistema, né? O Baal da vida. Ele também. Só que aí o adversário mandava os profetas contra ele. O que acontecia? Era tudo pulverizado. Até chegar um coitado falou, pelo amor de Deus, ele resolveu, só trazendo a ordem aqui do rei, que ele mandou trazer você para capturar você, o agente do rei. Aí o profeta Elias falou assim, então você diga uma coisa para o rei, vai lá, diga para ele, hoje ele dorme, mas amanhã ele não acorda. E foi isso que aconteceu, ele dormiu e não acordou. Mas mesmo assim, mesmo ele sabendo tudo isso, pois ele, quando veio a Jezabel, que era um enviado, era a sacerdotisa do mal lá no Baal, pois ele foi para o deserto, ele se acovardou, porque ele também ficou amedrontado. Imagina o poder dessa Jezabel da vida. Pensa que não existe um monte de Jezabel por aí? Está cheio espírito da Jezabel. Nós sabemos. Está cheio, as que estragam os casamentos. Está lotado disso. Não é perigoso? Quantos homens que copiam na mão de Jezabel por aí? Perderam tudo. Pensa que vai vencer o homem não vence. A Jezabel. Ele não vence. A pessoa perde tudo dele. Até a vida. Mas o profeta Elias nos ensinou o quê? Que Deus nunca deixou ele sem faltar o pão. Porque quando o Elias foi, Deus falou, vai lá, e você vai aparecer lá uma vida para te dar o alimento. Ele foi. Faltou alimento, ele atravessou o deserto, chegou lá na casa, tinha viúva lá, só tinha comida para mais um dia. E falou, olha, eu vou te dar comida, não sei nem o que está acontecendo. Vou te dar comida, mas o quê? Eu e meu filho vamos morrer. Falou, tudo bem. Deu a comida para eles. Ele não passou fome. E aí essa vida me sustentaram. O Elias nunca mais passou fome na vida também. Os vasos do azeite delas também nunca mais teve falta. O que Elias nos ensina, irmãos? Também. Poder da oração. Poder da oração. Quando Elias orou, para não chover mais em Israel. Ficou 3 anos sem chuva, irmãos. Deus ouvia ele. Daí depois orou para voltar a chover. Aí vinha aquela pequena nuvem do tamanho da mão de homem, e aí choveu por Israel toda, acabando com aquela fome que pairava, eles não tinham mais o que comer naquela terra. E aí, irmãos, quem somos nós perto de Moisés e de Elias? Será que nós estamos agindo como eles? Será que nós estamos levando a palavra de Deus às pessoas que nem o pastor me falou que nós devemos fazer? Nós nem ao menos nós devemos, quando tem bastante trabalhar, nós colocamos Deus em segundo lugar. A gente prefere trabalhar
Porque hoje não aconteceu, acho que semana passada. Então, o excesso de trabalho rendeu o trabalho. Mas eu tenho uma palavra que poderia salvar minha vida daqui a 10 anos, ou salvar a vida de um familiar meu. Não é mesmo, irmão? Então, o que nós temos que fazer, irmão? A gente tem que ter a obediência. O Levita Ricardo falou, a gente tem que se santificar, a gente tem que ter isso. Então, devemos, pastor, também profetizar na vida da nossa família, dos nossos filhos, para não deixar adorar Baal, certo? Não pode deixar adorar Baal, não. Nós temos que resgatar nossos filhos para Deus. Amém. Fazer deles varões. Tem 2 filhos. Pensa que é fácil? A gente vai. Hoje fui levar o meu garoto mais velho da faculdade, está desanimado. Teve tudo na vida, não faltou nada para ele. Tudo, não falta nada, ele tem saúde. Estava desanimado. Cadê o varão de Deus? Como foram esses homens da Bíblia? Será que nós não vamos ser, nem chegar na unha do pé dessas pessoas? O mundo está desse jeito cada vez mais, pastor, por causa disso. As pessoas conseguem os objetivos, mas esquecem que Deus existe. Esquece. Teve um caso aí que não vou citar nome. Uma pessoa estava noiva de um moço, falando na igreja. Aí o moço, não sei, largou da moça, foi correndo voltar para Deus, o pastor Nico. 2 pessoas foram correndo. Aí o que aconteceu? Conseguiu o objetivo, Deus deu a bênção. Porque Deus é misericordioso, Ele faz tudo por nós. Daí depois que foi mais. E aconteceu com uma outra pessoa, também pediu a bênção, a pessoa se afastou, foi uma irmã dessa igreja, foi lá, trouxe de volta, e depois não acreditar mais em Deus, acredita. Mas na hora que a água bateu na cintura, ela se voltou, e Deus é misericordioso, mas a gente não pode, porque pode ser que uma hora nós não tenhamos essa oportunidade nem tempo para a gente sempre se voltar, porque Deus perdoa todos nós. Deus perdoa. Então, irmãos, eu gostaria muito de falar mais coisas, mas para não ser repetido, eu vou terminando a pregação e desculpa se não assim, muito na pregação, viu, pastor? Gostaria de ter bastante assunto para poder levar para os irmãos sabedoria para nós sermos felizes. Amém. Porque só de nós estarmos vivos já é motivo de sermos felizes. Então, que temos saúde, Amém. certo? E também outro motivo, estamos dentro da casa de Deus. Porque no tempo de Elias as pessoas não estavam mais atrás de Deus, estavam atrás dos manjares. Tempo de Noé também. O mundo está caminhando. Hoje, a Rússia, ela fez testes em 3 mísseis intercontinentais nucleares. E todo mundo pensa que é apenas uma ameaça. Mas será, irmãos, que isso daí não vai acabar? O nosso planeta no final acabar até a humanidade? Hoje pode ser que demore 20, 30 anos. Pode ser que nem aconteça, mas alguém quer pagar o preço. Então, irmãos, a gente que está aqui não tem que achar ruim, então temos que estar felizes de estarmos hoje aqui. Amém. Depois das orações
tivemos aqui, louvores, se acontecer eu sair, se pisar na calçada, se acontecer alguma coisa com a gente vai se encontrar na glória. Amém. Em nome de Jesus, a gente Louvado seja Deus. Por amor ao próximo, pelas pessoas que nós amamos nas ruas, nós temos que levar a palavra para as pessoas. Fazer o trabalho externo. Em nome de Jesus. Porque também, se nós levarmos a palavra, em Ezequiel está escrito lá, vai ser cobrado em nós a alma das pessoas. Em nome de Jesus, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, pastor, que Deus abençoe grandemente o senhor, porque eu sei que graças aqui ao nosso querido pastor Nilton, talvez meu nome vai estar escrito lá no livro da vida, em nome de Jesus. Agradeço a pastora Sandra, agradeço também a presença da irmã Lourdes, em nome de Jesus, e os demais membros. Amém. Em nome de Jesus, se estiver aqui no domingo também, vamos nos encontrar novamente. Pode profetizar que cada cadeira dessas vai ser preenchida por alguma pessoa com fome da palavra. Amém. E as pessoas que assistirem esse vídeo estão todas convidadas para conhecer a nossa igreja, conhecer nossos pastores, os demais membros, principalmente conhecer o verdadeiro Jesus, conhecer o Deus que nós pregamos aqui. Amém. Obrigado, irmão. Deus Amém. abençoe a todos. Amém.